Olá, seja muito bem-vindo ao Senado Notícias Revista. Você vai ver no programa de hoje. Na última sessão plenária do ano, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, faz um balanço das atividades da casa em 2017. O Senado cumpriu o teto dos gastos e vai devolver ao governo 203 milhões de reais para investir em saúde e educação. E as notícias do meio ambiente e da sustentabilidade na coluna Momento Eco. O Senado Notícias Revista começa agora. Uma economia de mais de 200 milhões de reais em 2017. Este é o valor que o Senado poupou e vai devolver aos cofres públicos. A medida foi anunciada pelo presidente da Casa, senador Eunício Oliveira. Ele também destacou as principais matérias aprovadas pelo Senado neste ano. O presidente Eunício Oliveira apontou que a economia feita pelo Senado de 203 milhões de reais corresponde a 47% das despesas não obrigatórias, que é a parte do orçamento em que o Senado tem autonomia para gastar. Não estouramos o teto e estamos hoje anunciando aqui nessa mesa que iremos devolver aos cofres públicos a soma de 203 milhões de reais economizados por essa presidência e por a sua gestão. Parabéns, presidente. Recursos economizados para permitir o investimento em educação, em segurança pública, maiores prioridades para a nossa população, assim como a educação. Alerto, desde logo, aos ministros do Planejamento e o ministro da Fazenda que viabilizem o aproveitamento desses recursos que economizamos e que o Senado devolve no dia de hoje, a fim de que não sirvam para superávit fiscal, e sim para aporte desses recursos que estamos devolvendo. Eles sejam feitos nas áreas indispensáveis à cidadania brasileira, como segurança pública, como saúde e como educação. Não deixamos de olhar para a educação e aprovamos novas regras de distribuição do Fundo de Financiamento Estudantil, que prevê, a partir de 2018, que as faculdades interessadas no programa participe de um fundo de garantia para pagamento de liquidação da dívida dos alunos. Outra mudança é que o FIES será dividido em 3 faixas, de acordo com a renda dos estudantes interessados, e que o Banco Nacional de Desenvolvimento Social e os fundos constitucionais serão chamados a financiar o programa. Merece destaque a aprovação no Senado, a reforma trabalhista e a reforma política, que foram democráticas e amplamente discutidas em comissões e na Casa e em sessões temáticas. A aprovação da reforma trabalhista abriu a possibilidade de criarmos mais empregos tão necessários à população e modernização das relações do trabalho. O presidente do Senado também apontou a importância das medidas aprovadas na área econômica. Aprovamos a medida provisória que permitiu a continuidade dos saques das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, sem a carência de 3 anos exigida pela legislação anterior. A criação do programa Cartão Reforma, crédito para a família reformarem e construírem parte das suas casas, ainda para colaborar com os estados e municípios. Aprovamos uma série de matérias relacionadas às finanças públicas dos governos estaduais, das prefeituras, que, como disse, enfrentam uma das maiores crises orçamentárias da história. Empenhado nisso, este Senado aprovou em caráter de urgência o projeto que institui o regime de recuperação fiscal dos estados e do Distrito Federal. A matéria foi aprovada por esta Casa e sancionada sem vetos presidenciais. O secretário-geral da Mesa do Senado, Luiz Fernando Bandeira de Mello, também fez um balanço das atividades do Senado em 2017. Secretário Luiz Fernando Bandeira de Mello, secretário da Mesa Geral do Senado, que avaliação o senhor faz do
ano de 2017, qual a expectativa para 2018, sendo que em 2017 tivemos algumas modificações nas comissões temáticas do Senado Federal. Exato. A prioridade do ano 2017 da presidência e da mesa como um todo foi permitir que as comissões temáticas permanentes funcionassem a pleno vapor. Isso foi parte de uma demanda dos senadores e o que nós tivemos de resultado ao longo deste ano foi que todas as matérias que chegaram ao plenário tiveram parecer de pelo menos uma comissão permanente. Isso foi algo muito marcado pela gestão do presidente Eunício e, excetuadas situações muito pontuais em que havia um entendimento de todos os líderes da urgência de uma matéria em que ela foi direto para o plenário, excetuadas poucos casos, todas as matérias foram discutidas nas comissões, em alguns casos até em sessões plenárias, debates temáticos, quando a matéria o exigia. As comissões temáticas permanentes, que são 13 e 14 se considerarmos a Comissão do Senado do Futuro, elas funcionam a pleno vapor e às vezes, para nós repórteres, pelo menos, parecem dar a impressão de que os senadores ficam assoberbados porque tem que se movimentar, vai ter votação na outra comissão, se movimento de uma para outra. Qual a expectativa que a gente tem para 2018 do funcionamento dessas comissões face a essa dificuldade? Temos um grande desafio no que se refere ao número e à composição das comissões, que nós temos 81 senadores e um número de temáticas infinito. A Câmara dos Deputados, por exemplo, chega perto de 40 e poucas comissões permanentes. Nós temos 14. Os temas são os mesmos, mas lá eles têm 513 parlamentares e conseguem dividir-se melhor. Evidentemente, no Senado, exige dos senadores uma capacidade de acompanhar em paralelo mais de uma reunião. Isso, sem dúvida, é um dificultador. Existe algum movimento de redução do número de parlamentares em algumas comissões. A Comissão de Educação, por exemplo, pediu isso. De que maneira a redução dos membros de cada comissão, de que maneira vai facilitar o trabalho? Observe, a Comissão de Educação, que hoje tem 27 membros, para atingir um quórum de deliberação, ela precisa de 14 senadores presentes. Se ela reduz esse quantitativo para, por exemplo, 17 membros que estejam realmente dedicados ao tema da educação, cultura e desporto, nós com 9 senadores poderíamos ter quórum e poderíamos deliberar. Então, a tendência das comissões é a especialização e, certamente, uma redução parcial do seu número de membros, como acabou de acontecer na Comissão Mista de Violência contra a Mulher. Secretário, cada comissão temática tem direito a instalar 4 subcomissões específicas, a exemplo da Comissão de Assuntos Sociais, que instalou recentemente a Comissão de Doenças Raras, de grande apelo, atendendo uma solicitação de muitas pessoas. Como vão funcionar também essas comissões especiais, comissões temáticas? Na verdade, são subcomissões montadas a partir de integrantes da comissão principal. O que elas fazem é justamente reduzir o número de integrantes e ter uma atuação especializadíssima naquela temática. Então, nós temos, como o senhor citou, a subcomissão de doenças raras dentro da CAS, como também temos a subcomissão de acompanhamento econômico na CAI e a subcomissão de segurança pública dentro da CCJ. E lá dentro, os debates especializados ocorrem e podem, inclusive, analisar anteprojetos que podem, na sequência, via debate do pleno da comissão e na sequência do plenário do Senado. 2018, ano eleitoral, o que isso muda o funcionamento da Casa? O ano eleitoral, por definição, e este agora em que 2/3 do Senado se renova, os parlamentares têm que se dividir entre as suas bases, até para prestar contas do que foi feito, e a continuidade do processo deliberativo. Afinal de contas, a República continua em marcha. O que deve acontecer são esforços concentrados em períodos a cada tantos dias. E, por exemplo, nas últimas eleições gerais, tivemos uma semana de esforço concentrado a cada 3, de forma que o parlamentar consiga se equilibrar entre as suas bases e o funcionamento do Congresso Nacional. Isso levará a uma multiplicidade de reuniões simultâneas das comissões, que seguramente exigirá dos parlamentares um esforço hercúleo. Secretário Luiz Fernando Bandeira de Mello, muito obrigado. À sua disposição. As emendas ao Protocolo de Quioto, que regula as emissões de gases do efeito estufa até 2020, dependem da assinatura de 144 países para entrarem em vigor. O Brasil já fez a sua parte. Esse é o tema da coluna Momento Eco, que você acompanha agora com o jornalista César Mendes.
O plenário do Senado aprovou na semana passada a ratificação do Brasil às emendas do Protocolo de Quioto. Com isso, fica formalizada a adesão do nosso país aos compromissos desse tratado, que regula até 2020 as emissões de gases do efeito estufa. Mas para que entre em vigor, as emendas do Protocolo de Quioto precisam da assinatura de 144 países e até o momento apenas 96 assinaram. Estados Unidos, Canadá e Rússia estão entre os países que ainda não se comprometeram com as emendas ao Protocolo de Quioto. Na Comissão de Relações Exteriores, a matéria teve como relator o senador Antônio Anastasia. As emendas estabelecem novos compromissos quantificados de limitação ou redução de emissões de gás de efeito estufa para os países desenvolvidos, bem como instituem regras adicionais para implementar os compromissos previstos no protocolo. A partir de 2020, a intensidade na redução das emissões passa a ser determinada pelos compromissos voluntários adotados por cada país. Em 2015, na Conferência do Clima de Paris, o Brasil se comprometeu a reduzir as suas emissões em 37% até 2025 e em 43% até 2030, tomando como base as emissões do ano de 2005. Na semana passada, noticiamos a entrada em funcionamento do maior parque de geração de energia solar do Brasil, em Bom Jesus da Lapa, na Bahia, capaz de atender mais de 160 mil domicílios. Mas erramos quando noticiamos ser ele o primeiro parque de geração de energia solar a entrar em funcionamento em nosso país. Quem nos alertou foi o telespectador Luciano Ponzen. O Parque de Bom Jesus da Lapa, de geração de energia solar, não é o primeiro a entrar em funcionamento no Brasil, embora seja atualmente o maior em funcionamento em nosso país. Esse foi o Momento Eco. A gente volta na semana que vem com mais notícias da área ambiental. Até lá! Abrir caminho para o cidadão e as empresas entre montanhas de documentos no labirinto das repartições públicas. Será que tem jeito? Uma comissão formada por senadores e deputados acreditou que sim. Nessa semana, os parlamentares aprovaram o relatório com propostas para mudar várias leis que não deveriam, mas complicam a vida dos brasileiros. A burocracia em si não é o problema. Ela é importante para estabelecer as regras de qualquer procedimento. A coisa começa a complicar quando surgem regras demais. Essa é a opinião do Renato Fonseca, da Confederação Nacional da Indústria. Ninguém quer que você abra uma empresa de explosivo num apartamento residencial, né? Mas talvez não tenha um problema, dependendo do prédio, se for uma de costura ou se for de alguma atividade mais leve. Para ele, uma das barreiras para os negócios no Brasil é a dificuldade para abrir e fechar empresas. Um país que fica dizendo que a gente tem um grande número de empreendedores e que o empreendedorismo é o sucesso do país, né? Onde você dificulta o cara abrir um negócio e se ele quebra e quer ter uma nova chance, ele também não consegue, porque ele fica preso, né? O CPF dele fica preso, ele não consegue abrir uma outra empresa, você não está estimulando o empreendedorismo, na verdade você está desestimulando. Essa questão de abrir e fechar empresas é uma das tratadas no relatório do senador Anastasia. Ele também sugere que sejam revistas as regras na concessão de patentes, na alteração do regime de bens de casamento e união estável, na dissolução de sociedade, além de várias modificações no funcionamento dos cartórios. Permitindo que os cartórios possam ter uma atividade maior, de tal modo que nós tenhamos uma desjudicialização, ou seja, diminuindo a questão do Poder Judiciário em questões onde não há conflito. Por exemplo, inventários, em situações relativas a partilhas, onde não há conflito entre as partes. E aí, tão somente com a homologação do Ministério Público, nós teríamos uma redução de custo e mais ganhamos tempo também em relação a esses procedimentos. E o Judiciário fica preservado para julgar causas de fato onde há conflito entre as pessoas. E este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.